Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, volta a repetir, estamos aqui com o professor universitário, advogado trabalhista e escritor Cristiano Fagundes. E agora, continuando o nosso programa literário, né? Temos mais 2 livros, ele que já comentou conosco, que já está na sua 13ª obra. Nós temos aqui mais 2 livros dele. Faço questão de fazer a propaganda, porque é um amigo antigo e uma pessoa que merece todo o respeito da sociedade campista. Vamos falar rapidinho desse aqui que eu já adquiri, né, com a outra autora, a professora Leia, né, que eu já comprei o livro. Cristiano, Compêndio dos Direitos Trabalhistas dos Empregados Domésticos. Não é mais o cenário antigo. Resume pra gente o que mudou nessa relação tão complexa e às vezes tão nervosa entre patrão e empregado. É uma das espécies, né, de contrato de trabalho com a qual a gente vivencia nos processos trabalhistas. Cláudio, esse livro já está também à venda, né, nas livrarias aqui de Campos também. Eu tenho essa preocupação para que o meu leitor de São Paulo, do Rio, tenham acesso, mas da minha terra também, que eles tenham acesso às nossas obras. Olha, mudou tudo. Agora, a Lei Complementar 150 de 2015, ela define... Olha o meu coração agora. Define de forma mais objetiva. Essa lei é fantástica. Ela veio para dirimir várias dúvidas. Então, vamos lá. A primeira dica é... empregado doméstico, hoje, tem de trabalhar mais de 2 vezes. Mudou, então, a nossa jurisprudência no estado do Rio. Até 3 vezes não havia vínculo, agora mudou. O artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015 prescreve que para caracterizar o vínculo, além da pessoalidade, é preciso que o labor seja desenvolvido mais de 2 vezes por semana. Então, se eu contratar alguma pessoa para minha casa e ela trabalhar só segunda e terça, ela não é empregada doméstica. Não é empregada doméstica por faltar o requisito da continuidade. Segunda, terça e quarta ela já é. Já é empregada, porque vai desenvolver. Ela vai trabalhar 3 vezes por semana e isso vai ocorrendo meses e meses e meses. Então, está configurado também o requisito da continuidade. Tá? Então, tem continuidade, tem pessoalidade, o pagamento do salário, né? A subordinação jurídica, então e configura. O serviço, e outro detalhe importante, me corrija se eu estiver errado, e o serviço focado na família, né? Para o âmbito familiar, aquele cara contrata a moça, bota ela como empregada doméstica e tem um fogão ali, fogão industrial e faz quentinha para fora. Já não é empregada doméstica, muito bom, porque a grande característica desse contrato é que o empregador tem de ser a família. O empregador tem que ser uma pessoa física, ele não pode ser uma pessoa jurídica, e este labor não pode ser explorado com fins de lucro. Então, se eu contrato uma pessoa para cozinhar, mas essa comida é comercializada, essa trabalhadora não é uma empregada doméstica. A trabalhadora que vai 3, 4 todos os dias fazer a limpeza de um escritório, de um consultório, ela não é empregada doméstica. Né? É o âmbito familiar. Familiar, pode ser um motorista, pode ser o jardineiro. Agora, nós evoluímos também no conceito de família. Até onde vai esse âmbito familiar? Olha, você sabe que a jurisprudência reconhece até uma república estudantil como um empregador doméstico, se estiverem presentes os requisitos da continuidade, da pessoalidade, até uma república. E os chamados singles, aquelas pessoas que moram sozinhas? Bom, a pessoa que mora sozinha, mas se ela vai tomar o serviço dessa trabalhadora mais de 2 vezes por semana, está caracterizado o vínculo de emprego doméstico, porque ela está trabalhando para uma pessoa física. O empregador doméstico, ele pode ser uma pessoa física, tem de ser uma pessoa física, tem que ser um trabalho voltado para a família. Né? Ali o que eu tenho? O empregador é uma pessoa só, é quem deve inclusive assinar a carteira. Né? Então, Cláudio, outra coisa que foi definida agora é a idade. Empregado doméstico tem de ter pelo menos 18 anos de idade. Não se pode contratar como empregado doméstico uma pessoa com 16 anos. Antigamente ia para casa da pessoa com 12 anos, com né? Com 12, 13 anos. Eu tenho certeza que neste país, no interior, ainda ocorre esse episódio. Tem gente que entrega a filha, né? Vai para a capital trabalhar, na casa do amigo. Ainda é muita coisa que precisa ser revista, ser melhorada nesse país, né, Cláudio? Então tem que ter no mínimo 18 anos de acordo com o Código Civil. De acordo com a lei específica, que é a Lei Complementar 150 de 2015. Olha,
Outra questão, pode contratar o empregado doméstico com contrato de experiência, mas a carteira já tem de estar assinada, porque a lei, como está na CLT no artigo 29... 90 dias, prorrogável igual período, é isso? O prazo para assinar a carteira são 48 horas. Eu estou falando do contrato. O contrato de experiência, que a carteira tem que estar assinada, a duração máxima são 90 dias. Esta prorrogação tem que ser dentro dos 90. Então eu posso fazer um 15, contrato... 15, 30, 30, mas não pode extrapolar o 90, senão vira contrato por prazo determinado. Perfeito. Então são duas observações. O teto do contrato de experiência são 90 dias e só pode haver uma prorrogação. Que não são 3 meses, né? Não são 3 meses. E uma única prorrogação, mas dentro dos 90. Eu posso fazer um contrato de experiência inicial de 30 e prorrogar por 60. Agora, 30, 30 e mais 30 eu já não posso. Embora eu não desrespeitasse o limite de 90, mas eu prorroguei mais de uma vez. Então são duas observações. O teto do contrato de experiência são 90 dias e só pode ter dentro desses 90 dias uma única prorrogação. Está com carteira assinada no prazo máximo de 48 horas. Admitiu o empregado, a carteira tem de estar assinada, devolvida para o trabalhador no prazo de 48 horas. E colocando a data correta, a data efetiva do primeiro dia de trabalho. Fundo de garantia que antes era facultativo. E agora? Agora não tem mais discussão. É direito, tem de depositar o fundo de garantia do empregado doméstico, tem o e-social. Mas o efeito disso é ex nunc, não tunc, né? Foi a partir da obrigatoriedade imposta pela Lei Complementar 150. Então ninguém deve da lei para trás. Não, não, não. Se eu tivesse uma empregada já trabalhando para mim há 8 anos, né? Ela não pode... Se eu não... Na época era facultativo. Eu pagava uma vez, não poderia deixar de pagar. Porque optou por fazer o depósito. A obrigatoriedade é a partir da imposição. Foi quando acabou esse critério. Antes era uma faculdade para o empregador. Era até uma letra morta. Isso. Porque como era uma faculdade, poucos foram os empregadores domésticos que assinaram a carteira e que colocaram o FGTS, já que era uma faculdade, o FGTS. Nem a carteira de trabalho era assinada. Eram poucos os casos. Professor, ela foi contratada por empregada doméstica, só que tem uma criancinha pequenininha dentro de casa e dentro do horário de trabalho, além de cuidar da criança, às vezes ela dorme no emprego porque os pais vão a uma festa, vão a um casamento, viajam. Tem hora extra? Hora extra agora, prevista na Lei Complementar 150, o empregado doméstico agora ele tem jornada. Foi uma conquista para o empregado doméstico. O empregado doméstico sequer tinha jornada de trabalho definida em lei. Agora não, são 8 horas a jornada e o módulo semanal, 44 horas. É possível contratar um empregado doméstico pelo regime de tempo parcial. O máximo são várias as questões que a Lei Complementar 150 de 2015 traz. Tudo explicadinho no livro. Podemos voltar aqui para conversar só sobre a lei do empregado doméstico, porque são muitas questões, mas respondendo o que você me perguntou, para não ficar a dúvida para quem está nos ouvindo, o empregado doméstico agora faz jus ao recebimento de horas extras. Olha, Cláudio, tem tanta novidade, tem que respeitar... Tem que respeitar o intervalo intra-jornada, que é o intervalo para repouso, para alimentação. E a pessoa não pode ficar dentro do local de trabalho? Pode ficar. Porque tinha essa dúvida, né? Não, agora a lei pacificou... Vamos botar esse funcionário tudo para portaria. Não, inclusive, a Lei Complementar 150, ela permite que o empregado doméstico que reside no ambiente de trabalho, até no período de férias ele pode permanecer. Então tem várias as questões que a gente explica aí, mas o que eu quero dizer, chamar a atenção, empregado doméstico tem direito ao intervalo intra-jornada, que é o intervalo dentro da jornada. E a lei complementar agora, Cláudio... E tem que assinar esse intra-jornada. Tem que ter o controle, caiu na prova da OAB recente, os alunos são 2 adoraram. horas, de 1 a 2, né? O que ocorre? O empregado doméstico, a lei está permitindo, mediante contrato escrito entre empregado e empregador, que o intervalo intra-jornada seja de até 30 minutos. Mas mediante acordo entre as partes por escrito. Porque às vezes o empregado tem interesse, o empregado doméstico, porque aí ele sai também mais cedo. Sim. Né? Isso vai produzir reflexo onde? Na hora de ir embora. Porque se ele tem um intervalo de 1 hora, automaticamente, como essa 1 hora é o intervalo, ele não é computado, ele vai sair 1 hora mais tarde. Antes isso era proibido, né?
Não podia. Essa pactuação. Não, né? não podia não. Intervalo intra-jornada, para quem não é empregado doméstico, não pode. Tem súmula do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que é inválida a cláusula de acordo que venha mexer com esse intervalo. Porque é norma de segurança, isso é para evitar doença. É para que o empregado tenha um tempo razoável de se alimentar, possa fazer um repouso. Aí vem a grande novidade. A lei do empregado doméstico, a lei complementar 150 de 2015, permitindo a redução do intervalo intra-jornada para 30 minutos. Mas, como eu disse, por acordo escrito entre as partes e acordo prévio. Isso tem de ser combinado inicialmente, para não caracterizar uma alteração unilateral do contrato. Perfeito. Então, tudo explicado aí. Deixa E a gente volta. Antes de a gente entrarmos no último livro que foi trazido aqui, só uma perguntinha. Com esses direitos todos da empregada doméstica, que são direitos, não estou discutindo isso, com essa crise econômica, a tendência é termos menos empregadas domésticas e mais diaristas, ou o desemprego realmente vai abater essa categoria profissional? Cláudio, eu tenho percebido na prática, né, pela prática da advocacia trabalhista, que na época, quando veio a lei complementar em 2013, a emenda constitucional, na verdade, a emenda constitucional 72 de 2013, ali muitos empregados domésticos já foram dispensados. E aquele empregador que começou a fazer, contratar outros trabalhadores para trabalhar nessa forma, entre aspas, diarista, indo agora 2 vezes por semana, mas desde a emenda constitucional número 72 de 2013, ali eu já percebi o impacto. Ali eu já percebi empregadores dispensando empregado doméstico que já trabalhava 8, 7, né? Ali eu já comecei a perceber esse impacto, sim. Agora nós estamos aqui melhorando o português do exame da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, com dicas do acordo ortográfico. Só que aí não vamos entrar além disso com um assunto interessante. Cabrunco, enxugador, vamos dar o rodo. Cristiano, o nosso linguajar local, a importância disso, fala um pouco dessa leitura da nossa cidade, da nossa Baixada, a Baixada da Égua. Eu sou um grande defensor. Este livro, Cláudio, já 4ª edição, este é outro livro que me traz muita alegria, porque é publicado por essa editora, mais de 80 anos, que é a LTR, uma editora de São Paulo. De renome. De renome. Quase todos os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, que são escritores, publicam pela LTR, como o grande Maurício Godinho Delgado. Então eu tenho uma alegria aqui de Campo dos Goytacazes pertencer, eu falo Campo dos Goytacazes pelo próprio descaso que há. Sim, com certeza. Com a gente que está aqui. Então, ratificando que a gente valorizar a nossa cidade. Isso, né? Esse escritor de Campos, com apenas aí 40 anos de idade, já com o livro indo para a 5ª edição. 40 anos? Chegando lá, chegando. Então, Cláudio, isso é uma alegria enorme, né? Eu saber que, como campista, todo o preconceito que existe para a gente que está aqui no interior, a gente ter ocupado, porque a gente mostra, isso eu mostro para o meu aluno que quer escrever, isso é possível, claro que tem que se dedicar. Então eu percebo a alegria do aluno quando ele adquire o livro, que ele vem pedir para eu fazer uma dedicatória, e muitos têm, eu atendo muito aluno que tem esse sonho de ser escritor, e eu vou conversando, vou mostrando o que é preciso ler muito, é preciso estar sempre atualizado. E essa linguagem de Campos é fantástica. Eu sou fã do José Cândido de Carvalho, que fala do assoalho do estômago. Eu uso até nas aulas, e até para descontrair um pouco, eu registro. Assoalho do estômago. Assoalho do estômago, né? Criação do José Cândido de Carvalho. Às vezes, quando alguém está com uma dor no joelho, eu digo, está com dor na dobradiça. É de uma linguagem nossa. Mas a campeã em Campos é o cabrunco. É o cabrunco. Né? A gente tem de admitir. E eu o sou que é o grande... cabrunco, na verdade? Na verdade, é uma doença, o carbúnculo, né? Doença que dá no gado. E aí entrou a linguagem nossa. E eu, Cláudio, sou um grande defensor do regionalismo linguístico. Ninguém implica com baiano. É verdade. Ninguém implica com mineiro. E por que querem reclamar do da nosso lambreta, da nossa lambreta, do nosso friso? Não. E do enxugador seu? Do enxugador. Como campista, eu tenho de defender esse patrimônio, eu tenho de defender o nosso regionalismo linguístico, porque já aconteceu um episódio, um colega professor estava nos Estados Unidos
E em determinado momento Colega ocorreu... campista. Ele estava fazendo um passeio, Cláudio, com a família nos Estados Unidos e com a filha. Eles estavam numa feira onde um boneco fez um efeito especial. Quando o boneco fez o efeito especial, alguém da fila se assustou e gritou, cabrunco! Imediatamente ele reconheceu que naquela cidade, naquele local, havia um campista. Olha a importância do nosso regionalismo linguístico. Lá no meu romance Vida Jagunça, tem o registro, sim, do regionalismo em uma personagem. Porque a Yasmin, ela é de Campos. Ela vai à igreja de Santo Amaro. Eu tô doido para conhecer essa Yasmin. Eu vou descobrir quem é essa Yasmin. Mas leia o romance também. Primeiro leia o romance. Ela me dá mais pistas, né? Eu falo da nossa praia do Farol do São Tomé. Eu falo da nossa igreja de Santo Amaro. O regionalismo se faz presente no romance Vida Jagunça. Eu falo do José Cândido. Ele é citado dentro desse livro. Tá? Então, Cláudio, eu acho o regionalismo, eu gosto, né, de falar, eu acho que é importante, tem de preservar isso, né? O cabrunco, a lambreta que você lembrou, o friso. Então, fantástico, né? De já hoje e de já hojinha. Esse é mais rápido ainda, né? Acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Né? Isso é fantástico. E esse livro... Abertura do Jornal Nacional. De já hojinha. Isso é muito importante. Implicam muito com o nosso regionalismo. Mas agora, ele pode ser usado em qual limite dentro de uma redação, em qual limite dentro de um texto? Nós conversamos sobre a questão da linguagem ser uma roupa. Aonde a gente pode usar esse regionalismo? Que permissão nós temos? Pois é, ontem um aluno me perguntou na aula o seguinte, eu falando do texto, da petição, que é um texto solene, não usar gíria, mas eu fiz uma observação. Olha, se eu estiver, quando eu estou no processo de dano moral, eu faço registro na petição da gíria, do palavrão, entre aspas. Porque eu preciso dizer para o juiz onde que ocorreu e como que se deu assédio. Então eu vou dizer para o magistrado. Perfeito. Né? Nós estamos terminando, infelizmente, o programa Polêmica. Queria que você fizesse suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer. Pena que já acabou, que a conversa está super. Gostei muito da conversa. Eu também. Ficaria aqui mais tempo. Parabéns aí para toda a equipe pela acolhida e pelo espaço também, né, para a gente divulgar a obra. Então, muito obrigado, Cláudio, mais uma vez, e estamos à disposição do programa. Perfeito. Estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.